Salve, salve, seus otaku seguidores de Saitama, o tio Bruce está de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar de um anime muito legal, um isekai chamado Ixion Saga DT. Se prepara que aqui vocês vão ter muita, mas muita inveja desse protagonista aqui. Então se você gosta de recap e gosta desse tipo de anime, vai deixando seu like e se inscreve aqui no canal. E agora, sem mais enrolação, bora começar esse recap massa. O anime se inicia com um homem misterioso aparentando ser um herói enfrentando um poderoso dragão, em uma luta que aparentava estar equilibrada até que o dragão consegue se sobressair nessa batalha, conseguindo assim vencer o herói. Então percebemos que isso não se passava de um jogo de MMORPG e ao perder ele fica ali totalmente frustrado, então o herói. Até que ele de repente escuta uma notificação novamente em seu computador. E quando ele olha pro computador ele vê uma mulher chamada Flora querendo conversar com ele. E nesse momento Kon Hakaze acha que conheceu a mulher dos seus sonhos online, quando uma personagem feminina vem até ele com um simples pedido. Tipo um pedido de ajuda qualquer, mas assim, com o jeitinho dela, ela conseguiu convencer ele e agora o Kon decide então ajudá-la. E depois disso, de repente ele aparece em um mundo diferente e acidentalmente salva uma princesa de atacantes. Pois é, ele chegou e salvou ela no puro protagonismo, mas tudo bem, deu certo. Então vemos que o Kon vai cair com sua cadeira giratória em cima do inimigo, chamando assim toda a atenção pra ele. E aí vemos Iron Sangren, um cavaleiro que está protegendo a vida da princesa. E quando ele vê que Kon estava em perigo, ele rapidamente utiliza uma corda e amarra o garoto. Então Sangren começa a arrastar Kon enquanto cavalgava em seu cavalo para longe daqueles inimigos. E após pararem em uma floresta, os guardas da princesa começam então a questionar Hokage. E bem, ele nem sabia como tinha parado ali, e muito menos sabia como voltar pra casa, então ele ficou sem saber o que dizer. Então ele decide acompanhar a princesinha e os seus dois guarda-costas para encontrar algumas respostas naquele mundo. E Sangren dá uma rápida introdução sobre o mundo em que eles estão agora, e o Hokage ainda se mantinha muito confuso sobre o que estava acontecendo. E ele estava tão perdido que até achava que tudo aquilo ali era uma simulação criada pela CIA. E enquanto isso, o líder inimigo chamado Eric questiona o que aconteceu com o seu tenente. E então ele começa a escutar tudo o que tinha acontecido durante a emboscada para capturar a princesa. E isso faz com que Eric se interesse por Kon, desejando encontrar ele pessoalmente para ver o quão forte ele podia ser. Pois é, o cara que ele derrotou na sorte era bem poderoso aparentemente. Mas depois disso voltamos novamente para o grupo do Kon, e eles estão ali novamente seguindo o mesmo caminho que estavam antes. E durante o caminho eles começam a conversar sobre o motivo pelo qual eles estão transportando a princesa. Então Mariandali finalmente diz que eles estavam indo até a capital com a princesa, pois ela estava indo se casar com o Lord Jaglabard. Esse é o nome do cara, não me culpem pelos nomes no anime. E então Iron diz que provavelmente foi a facção militar que atacou eles naquele momento, já que eles não apoiavam o casamento da princesa com o tal do Jaglabard. E então, após alguns minutos de caminhada, eles vão até uma vila para comprar sapatos para o Kon. E enquanto eles caminhavam pela vila, eles percebem que tem guardas seguindo eles por ali. E com isso eles decidem correr porque sabem que tem alguma coisa estranha acontecendo. E logo que eles fazem isso, os guardas começam a correr atrás deles, confirmando que eles estavam certos. Só que então, quando os guardas entram no beco, eles são nocauteados por Iron e Mariandali. Iron então pega uma espada que pertencia ao guarda para Kon conseguir se defender. E Mariandali pega duas pistolas que estavam nos bolsos de sua roupa e começa a atirar nos outros guardas. E enquanto isso, Eric, aquele líder inimigo, estava indo pessoalmente até o local para avaliar o conflito entre eles. Iron e Mariandali já começam a lutar, enquanto Kon e a princesa ficam escondidos esperando o confronto acabar. E quando percebe que tinham muitos inimigos, Iron decide recuar com seus companheiros. Eles vão para a parte inferior da vila para chegar na parte leste sem que nenhum guarda consiga segui-los. Então, ao chegar na saída da vila, Eric aparece na frente do portão sozinho para confrontá-los. E assim, facilmente o Eric consegue derrotar o Iron e a Mariandali com sua espada de alma. Então Kon empunha sua espada para confrontá-lo, mas a mesma é quebrada rapidamente em um único ataque dos inimigos. E Kon logo se levanta e parte para o ataque novamente com a mesma espada quebrada. Eric fica bem empolgado com a determinação do garoto, então ele começa a utilizar uma técnica para tentar tirar a vida de Kon rapidamente. E de repente algo inesperado acontece. Kon dá um chute nas partes inferiores de Eric. E dessa forma ele mostrou a fragilidade de todo homem e conseguiu derrotar o inimigo com apenas um ataque. Então novamente eles começam a escoltar a princesa. Porém Kon havia conseguido obter a espada de alma do tal Eric. E a princesa agora designa Kon para ser um de seus cavaleiros, participando agora oficialmente da jornada. E após esse conflito, Eric acorda em um hospital para descobrir que ele sofreu um grave ferimento na sua parte inferior. O estrago do chute foi tanto que o Eric teve que fazer uma cirurgia nos órgãos inferiores. Então isso deixou o Eric bastante nervoso, obviamente. Ele até prometeu que iria de alguma forma tirar a vida do Kon por causa de toda aquela humilhação. E pra piorar tudo, o cara ainda tinha roubado a sua espada, então ele tava realmente bem pistola com o Kon. E agora de volta à cidade, vemos Kon juntamente com seus companheiros começando a conversar a respeito do que iriam fazer. Afinal de contas, agora eles estavam sendo perseguidos enquanto se alimentavam.
Enquanto isso, Eric reuniu seus soldados mais fortes para conversar com todos eles. E o Eric até tentou fazer um discurso honroso sobre o ocorrido, mas seus subordinados diziam que não entendiam o motivo dele ter perdido e que não deixariam ele orgulhoso deles serem abalados por isso. Então eles começam a dizer palavras motivadoras para o Eric, mas isso acaba também ferindo o ego dele, pois tudo o que eles diziam faziam com que ele lembrasse da derrota humilhante que tinha sofrido. Vemos então Eric caminhando em uma sala até que uma luz azul surge e começa a conversar com ele de repente. E percebemos então que aquilo era uma espécie de comunicador. E assim o Eric começa a falar com uma pessoa misteriosa que é o seu superior a respeito do imprevisto que ele tinha tido. E essa pessoa diz a Eric que ele deve completar a sua missão a todo custo. Então Eric sai da sua sala simplesmente muito pistola e diz que aquele garoto não conseguiria nem usar 1% do potencial da sua espada. Sendo assim, Eric era o único digno de ter a espada de alma e ele queria recuperá-la a todo custo. E agora a cena muda para Kon e Sanglai, que estão testando sua recém-adquirida espada de alma. Só que eles não têm certeza de como usar aquele poder ali. Então Sanglai com apenas um golpe consegue cortar uma árvore. Só que ainda assim não consegue usar o mesmo poder que Eric havia usado nela antes. E antes que Sanglai conseguisse ensinar a Kon como utilizar aquela espada, a princesa surgiu ali, chamando ele para ir a outro lugar para que eles pudessem conversar a sós. Então, sem ter outra escolha, né, o Kon obedece o que ela pediu porque ela é a princesa. Então a princesa leva ele para uma das torres da cidade e começa a explicar a ele como funciona aquele mundo onde eles estão. E bem nessa hora uma explosão acontece, surgindo um canhão de guerra que estava atirando na torre para tentar derrubá-los. E vemos que o responsável por estar pilotando o tanque é o Eric. E por sorte ele estava destruindo as torres que não tinha ninguém. Isso então deu a oportunidade para que Kon e a princesa conseguissem sair daquele local sem ferimentos. Eles se juntam com os outros, mas não demora muito para que Eric consiga encontrar aquele grupo. E então o confronto entre eles finalmente acaba acontecendo. Eric começa a utilizar projéteis do tanque para tentar acabar com eles. Só que ainda por estar abalado por causa da cirurgia que tinha feito, Eric começou a errar, quase acertando seus próprios aliados. Então ao criar coragem e empunhar a espada, Kon consegue energizar a espada com a energia de alma, fazendo então com que ela brilhasse assim como quando ela havia sido empunhada por Eric. E então ao avançar em direção ao tanque, o Kon tropeçou em uma pedra e deixou a espada cair. E quando ele pegou a espada novamente, ele percebeu que ela tinha mudado de forma completamente. Agora ela tinha se tornado um martelo de repente. Mas ainda assim determinado, Kon então correu em direção ao tanque. E novamente com apenas um golpe no chão ele conseguiu criar um grande impacto. O golpe foi tão forte que ele conseguiu praticamente ilhar o tanque, deixando ele inutilizável. E para nossa surpresa, Eric sai do tanque e de repente avança na direção do Kon. Só que ele acaba perdendo o equilíbrio por causa da sua cirurgia. E o Kon, percebendo essa vantagem, aproveitou o momento e usou o martelo para acertar novamente a mesma região de antes. E novamente ele derrotou o Eric simplesmente com um golpe. E então, bastante chocados, os subordinados foram lá resgatar o Eric e levar ele embora dali. E então, depois de sair da cidade, o Kon faz uma proposta à rainha e aos seus guardas, dizendo que continuaria ao lado deles caso eles ajudassem ele a voltar para o seu mundo. E nesse momento, sem pensar duas vezes, a princesa concordou e então eles seguem viagem juntos. Então Flora aparece observando Kon e diz para o animal que estava em seu ombro para seguir o garoto. E agora vemos ele indo em direção ao Kon. E ele vai seguindo eles até a sua próxima aventura. E então, da mesma forma que tinha acontecido no dia anterior, o Eric acordou em um hospital. E ele teve que fazer a mesma cirurgia que ele tinha feito no dia anterior. E agora ele acabou tirando uma licença por tempo indeterminado do seu posto. E enquanto isso, o Kon e seu grupo caminhavam em uma estrada de pedra, até que um pequeno animal de estimação de pelo azul aparece no caminho da princesa e de sua comitiva. E agora este animal começa a agir de forma muito fofa, deixando todos eles bastante encantados até. E apenas a princesa e Kon não ficam encantados com aquele animalzinho. Na verdade, a princesa chama esse animal de patético, enquanto o Kon não quer nada com a criatura e tenta até assustá-la. Só que devido a um evento em seu passado com outro animal de estimação, ele não conseguiu, meio trauma assim. E nesse momento o animal de estimação acabou se tornando parte do grupo e foi acompanhando eles por toda essa aventura, algo no qual o Kon não conseguiu impedir, mas ele apenas aceitou, já que não tinha outra escolha. E agora a cena muda para a facção militar, onde a gente vê que eles estão conversando a respeito do Eric, já que ele tinha sido derrotado 2 vezes pelo mesmo jovem, e que a única coisa que eles podiam fazer é simplesmente acreditar no líder deles. Então, voltando ao grupo do Kon, eles encontram um local para passar a noite, finalmente. E então, no outro dia, o Kon sentiu algo pesado em seu peito, que até impedia ele de respirar. E quando ele abre os olhos, ele percebe que é o animal azul que estava observando ele com olhos vermelhos. E isso deixou o Kon simplesmente apavorado. Então, depois disso, durante todo o dia, o Kon focou seus esforços para conseguir capturar ou tirar a vida daquela criatura. E ele tentou de diversas maneiras conseguir atingir o objetivo, mas sempre surgia algum imprevisto no caminho dele. Até que Mariandali reuniu todos e perguntou a Kon o motivo pelo qual ele não gostava do pequeno animal.
E então ele responde que tem alergia a animais de estimação, mas ninguém acreditou na história dele. Então Kon tentou novamente contar uma outra mentira, mas Mariandali diz pra ele contar logo a verdade. E então ele contou que quando era criança ele estava andando de bicicleta até que começou a chover, e de repente ele passou por um matagal e escutou um ruído fraco vindo na direção dele. Então ele olha para o arbusto e percebe que tinham dois gatos ali, um branco e outro preto. Encantado com aquilo, o jovem Kon pegou os dois gatos e os levou pra casa. E ele fazia de tudo, dava tudo que podia para os gatos. Ele cuidava deles da melhor maneira, mas não importava o que ele fizesse, os gatos não gostavam dele de jeito nenhum. E eles acabam acreditando nele, então Iron diz para Kon abrir novamente o seu coração para os animais, principalmente para aquela pequena criatura azul. E nesse momento Kon escuta o que ele disse e tenta até fazer amizade com o pequeno animal azul, estendendo até a mão para tentar fazer carinho no mesmo. E para nossa surpresa, do nada o animal vai comer a mão dele, deixando ele enfurecido. O Kon pega a sua espada e transforma ela em um martelo para tentar esmagar a pequena criatura. E após um pequeno confronto onde a criatura conseguiu fazer com que Kon desmaiasse ao pular na cara dele, a batalha se encerrou e novamente eles voltaram para a aventura. O dia então começa com Kon tentando mostrar que ele é o dono do animal, forçando ele a seguir os seus desejos, mas sem ter muito sucesso. E então eles passaram um tempo decidindo sobre como chamar aquele pequeno animal. Foram vários nomes, mas Kon unilateralmente começa a chamar o bichinho de pet, definindo então o nome da criatura independente do que os outros quisessem. E então após encerrarem essa discussão eles voltam para a sua aventura. E enquanto isso Eric volta para casa com Variation para se recuperar do seu ferimento, dizendo para o seu subordinado que ele tinha mordomos que iriam cuidar dele. Então não era necessário que o Variation ficasse ali do lado dele. E sim, o nome do cara é Variation, não estou brincando. E quando eles se aproximam da porta da casa, Eric encontra sua noiva Emilia esperando por ele. E Emilia diz estar muito preocupada com seu noivo, questionando sobre o que tinha acontecido com ele. O Eric não consegue contar nada e nem a verdade pra ninguém do seu ferimento. Ele até mesmo fica assustado quando Emilia se dispõe a passar uma pomada no seu ferimento. E assim, né, já que não estava totalmente curado, mas ele ficou bem envergonhado com isso e saiu da sua casa, juntamente com o seu subordinado e sem dizer nada para sua noiva. Pois é, o cara negou a massagem pra sair por ali com o subordinado, olha só a situação. Mas Emilia aparece na porta da casa novamente, então o subordinado convida ela para passear de carro com eles. E então ela aceita apenas para passar mais tempo com o Eric. E as coisas ficam ainda mais complicadas quando Emilia diz que gostaria de ter filhos com o Eric, deixando com que ele se lembrasse dos seus conflitos com o Kon, no qual provavelmente ele estava agora impossibilitado de ter filhos. E quando eles voltam para casa eles encontram Limpus e Gabriela, que traçam um plano para reviver o nome de sua família contando com a ajuda de Eric. Então para isso elas saíram e arrastaram ele para um duelo fraudulento quando esse plano acabou falhando. E aí Limpus convoca diversos adversários para tentar lutar contra o Eric, mas todos acabam sendo derrotados rapidamente, então sem ter escolha, Limpus tentou chutar as partes inferiores do Eric, só que não teve efeito nenhum nele, ele apenas ficou irritado, mas não sentiu dor dessa vez. Então Eric dá um soco em Limpus, derrotando ele instantaneamente, e agora o subordinado o questiona como ele foi capaz de resistir a tudo aquilo. Então Eric apenas diz que passou por um treino para poder resistir a esse tipo de dor nas partes baixas. E nesse momento eles voltam para casa, onde Eric se despede de sua noiva e parte novamente para se reunir com seus subordinados. E de novo ela deixa ela para trás para ir com os caras por aí. Mas agora eles vão bolar um próximo plano para conseguir recuperar a espada do chefe e também derrotar o Kon finalmente. E assim acaba o episódio e também acaba o nosso recap. Se você gostou do vídeo e quer uma parte 2, comenta aqui pra mim e deixa o seu like. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito e até o próximo vídeo. Valeu!